Doutora Cristiane mostrou que uma súmula afirmativa tem que ter uma vírgula depois, né? Salvo. Salvo para quem leu o artigo que a doutora Cristiane escreveu, que realmente assusta quando vem uma afirmação tão forte, né? Não se admite fato consumado, uma verdade absoluta. Aí fala, mas como assim a lei tal prevê fato consumado, a outra lei, né? Quer dizer, se não ler o seu artigo, a pessoa vai ficar restrita àquela afirmação, àquela frase, né? É. Mas salvo se ler o artigo da Cris. Acho que a gente passa para a próxima mesa e depois abre para perguntar. Vai deixar para o final, porque já está, doutora Cristiane. A culpa foi minha? A culpa foi dela, ela passou do horário e ela manda aqui. Então, aí vamos. Obrigada a todos os participantes. Aí no final, então, passa a gente passa os para as certificados perguntas. e os certificados também. Tá bom? Obrigada. Mara, assumir a mesa. Sumir a próxima. Dá tempo? Ah, a Marca está chegando, né? Ah, vamos abrir para pergunta. Ah, então tá. Por que você estava me apressando? É verdade, vocês que estavam. A doutora Maria Tereza falou que é um problema recorrente esse, viu, Cris? Recorrente. E eu estava muito orgulhosa de que pela primeira vez a gente estava seguindo. Quando a doutora Admara chegou, olhei para o relógio e falei, nossa, a gente está seguindo o cronograma, primeira vez. Aí eu falei, ela vai dar tempo dela chegar, assumir a mesa. E a doutora porque uma das autoras está... Agora já vou... Sim. Não, mas o que acontece? Uma das autoras está vindo de Brasília. E aí ela teve um problema no voo, vocês viram? Ela já chegou? No tempo que eu falei, ela chegou de Brasília aqui. Porque quando eu fui começar a falar, tinha a mensagem dela. Estou no aeroporto ainda para decolar. Então eu falei o tempo de um voo, né? Tá, me convenceram que eu falei demais. Bom, não falou demais. Mas assim, alguém tem alguma pergunta? Porque a gente está discutindo, também não sabe se alguém teria alguma indagação, alguma questão específica. Tenho diversas. Só uma. Depois eu passo as outras. Tá. A questão de sempre... Em relação à questão de Minas Gerais, não de Mariana, uma questão que sempre, quando eles começaram a falar de, não de lei, mas de falar a questão de que você pode flexibilizar, né? Que o Estado pode flexibilizar, e vocês, a momento nenhum, pelo menos no meu pouco entendimento, falar em flexibilização da norma, isso me ficou um pouco surpresa. Como assim flexibilizar? Só que está indagando a doutora Roberta, é isso? A mesa. As três. Então, assim, vocês falaram bastante sobre as súmulas, bastante sobre as leis, e como é que, né, surge daquele discurso e essa questão da flexibilização. Como assim? E me parece que vai ser a tônica desse momento, não sei. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, porque eu gostaria de entender isso. Obrigada. Alguém se dispõe a responder? Eu respondo. Melhor perguntar isso primeiro, né? Aí fecha, encerra, tá ótimo. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns a todas as doutoras que são aí advogadas. Eu classifico de uma forma diferente, que para mim existe uma diferença entre ser advogado de grandes empresas na área ambiental e ser advogado de meio ambiente. Já fui os dois, já fui também analista ambiental na Secretaria de Minas Gerais, inclusive na época do licenciamento da Samarco e da BHP, que eu prefiro falar assim, porque são elas que deram causa, né? Não a cidade de Mariana, assim como do desastre da Vale
e não de Brumadinho. Eu gostaria de fazer várias perguntas, mas eu selecionei apenas uma para a mesa, que eu acredito que qualquer uma das doutoras pode responder à vontade. É sobre a MP 900, a conversão de multa em serviços ambientais. Antes dessa MP, em algumas vezes, advogando, eu já utilizei a solicitação de conversão em serviços ambientais por saber claramente que os órgãos ambientais, nos estados em que eu estava trabalhando, não tinham a menor condição estrutural e com pessoal de proceder aquilo dentro do prazo dos 5 anos, e que eu saberia que depois isso iria prescrever, ou por esse lado, ou pela prescrição intercorrente de 3 anos, em questões de multas ambientais e esse tipo de coisa. Eu trabalhei 2 anos na DIPRO, que é especializada em multas ambientais em Minas Gerais. Hoje eu sou advogado do meio ambiente aqui no Rio de Janeiro. Mas a minha questão é, será que a conversão de multa em serviços ambientais, nós como advogados, sabendo claramente que o órgão ambiental não tem condição de fazer isso antes de se dar por prescrito aquela multa, será que é a melhor forma de preservar o meio ambiente? Ou será que é a melhor forma da gente atender o nosso cliente? No caso, a grande empresa poluidora ou o Estado como empresário poluidor. Tá bom, Obrigado. Bom, quem vai responder? Quem vai responder? Bom, prefere responder a primeira? Eu prefiro responder a primeira. No caso da flexibilização, quando a gente fala de legislação ambiental, a gente tem as normas federais, né, as normas da União, mas os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem legislar sobre a maioria dos temas ambientais. E não há uma, pelo menos objetivamente, né, assim, não está escrito, que eles precisam legislar de forma mais protetiva ou que em algum momento poderia flexibilizar ou de forma menos protetiva do que a norma federal. Existem, enquanto isso não está definido, né, a gente tem normas estaduais e municipais que legislam de maneira distinta do que está previsto na normativa federal. Em alguns casos, essas normas são mais protetivas, em alguns casos, elas são mais flexíveis, né? No nosso caso aqui de FMP, por exemplo, a gente falou que a regra no federal é de 30 metros. E a gente tem estados passando para 15, municípios passando para 15. Às vezes o fazem sob justificativa da peculiaridade local, às vezes pela justificativa de que o município e o estado podem legislar de maneira concorrente. E aí é exatamente nesse aspecto que existe uma grande divergência doutrinária e jurisprudencial. A gente tem correntes de doutrinadores que entendem das formas mais diversas, né? Pode neste caso, não pode nesse caso, e precedentes judiciais que entendem ora de uma forma, ora de outra. Então, como a competência é sempre uma questão muito controversa no direito ambiental, o fato é que os estados legislam, os municípios legislam, e até que essas normas sejam judicializadas ou declaradas inconstitucionais, elas são válidas. E enquanto são válidas, em sua maior parte, produzem efeitos. E aí que a gente fala especificamente no fato consumado, e se eu tenho uma licença, uma autorização para construção emitida na vigência de uma norma que era válida e que depois foi declarada sem efeito. A gente também prima pela segurança jurídica, pela estabilidade das relações sociais. Então, como é que fica essa situação? Mas o fato de flexibilizar a norma é porque existe, inclusive, previsão... Não existe previsão constitucional de que pode flexibilizar. Existe previsão constitucional de que os estados e os municípios podem legislar. Mas, às vezes, flexibilizam de forma menos restritiva, sob o argumento, às vezes, da peculiaridade do interesse local, que é um argumento lícito. O MP não pode entrar. Não, aí ajuiza a ação judicial. E aí vai para o judiciário. Se acontecer a catástrofe, Às vezes ele entra com as ações judiciais, mas muitas vezes o judiciário não suspende a eficácia da norma. Principalmente em Minas. Eu sou mineira. Agora você responde. Roberto? Eu vou começar e vou deixar para a Ju a parte mais técnica, que foi tema do
painel dela, da apresentação e também do artigo. Mas respondendo a sua pergunta, em primeiro lugar, depois eu queria poder debater com você a sua primeira afirmação entre a diferença do advogado da grande empresa, do advogado de meio ambiente. Eu humildemente acredito que a gente trabalhar para grandes empresas e trazê-los para regularidade ambiental tem uma função social bastante relevante, né? Mas com relação à conversão de multa especificamente, a gente até no último dia, no lançamento, na última apresentação, no lançamento lá em São Paulo, a Lina, que é colega da Ju, trouxe um dado muito interessante. A prática nos mostra que... Opa, obrigada. A prática nos mostra que a grande parte das ações, das multas ambientais, em especial do IBAMA, onde foi feito o estudo, elas são revertidas em ações anulatórias. 70% das multas que são levadas ao judiciário são ou revertidas ou o valor é diminuído. Então, se a gente for imaginar que só 30% traz realmente um valor pecuniário para o Estado que possa ser revertido para regularização ambiental, eu acredito que o Instituto da Conversão de Multa é bastante relevante, porque, para o empreendedor, você não precisa ficar 5, 6 anos, tanto no processo administrativo, depois mais 5 anos no processo judicial, para conseguir aquele seu resultado de diminuição da multa ou de anulação, tanto quanto para o meio ambiente, que você poder utilizar, pagar 60% da multa ou uma quantidade específica em legislações estaduais para que seja revertido para o meio ambiente, também eu consigo ver a sua validade. Acredito que haja ganhos para os dois lados, mas essa é a minha opinião muito pessoal. Ju. Eu tenho um grande carinho por esse tema da conversão de multa. Na verdade, é inclusive o meu tema de pesquisa no mestrado. E já estudei muito desde que advogo em São Paulo, em diversas circunstâncias sobre conversão de multa. Na minha opinião, eu acho que é a melhor coisa para a proteção do meio ambiente. Talvez eu não tenha tanta certeza sobre hoje, com base na regulamentação que a gente tem hoje, para o cliente. Por exemplo, vi que você não concordou, mas eu vou te explicar. A primeira regulamentação da conversão de multa possibilitava a união da responsabilidade administrativa e civil na conversão de multa. Então, a conversão de multa resolvia duas esferas de responsabilidade ambiental. Desde 2017, com o Decreto 9179 e com a sua regulamentação pela Instituição Normativa do IBAMA, do início de 2018, essa possibilidade foi totalmente extinta. Então, hoje, para o cliente... para uma empresa que tem um auto de infração de multa e que quer resolver o seu problema perante o IBAMA, eu estou dizendo IBAMA porque a gente está falando da regulamentação federal. Ele pode até resolver o processo dele de responsabilidade administrativa, que está dentro do processo administrativo, mas ele vai ter que, no termo de compromisso em que ele converte a multa, ele vai ter que assumir a reparação do dano na esfera civil. Isso é diferente do que era no passado. No passado, eu diria, é muito bom para o cliente. Hoje, eu acho, é muito bom para o meio ambiente. Desde o Decreto 9179, o IBAMA trouxe diversas inovações para o regime de conversão de multa. Trouxe modalidade direta, modalidade indireta, para possibilitar que o valor que seja pago pelo autuado seja direcionado a organizações não governamentais que vão ser escolhidas em chamamentos públicos para aplicação em projetos que são escolhidos com base num plano nacional de conversão de multa. Então, é um plano que traz uma generalização e priorização de temas. É muito diferente, por exemplo, da regulamentação antiga, que as conversões de multas eram feitas de forma picada, sem ser uma política pública. Então, o Decreto 9179 trouxe a conversão de multa como política pública. Isso é muito vantajoso para um país do tamanho do Brasil e com a quantidade de problemas ambientais que o Brasil precisa resolver. A primeira regulamentação sobre a conversão de multa, depois do Decreto 9179, previu a priorização para a revitalização do São Francisco, por exemplo. Então, acho que é um tema bastante relevante. Desculpa. Não em 5 anos. Ele trouxe uma disposição transitória, depois já foi aprovado um plano nacional de conversão de multa administrativa, e é claro, eu trabalhei em órgão público, eu trabalhei no Conselho Estadual de Recursos Hídricos na Bahia, trabalhei no Instituto de Gestão das Águas da Bahia, e eu sei todos os problemas e agruras que um órgão
estadual e federal também sofrem. Fazer uma conversão em 5 anos. Não, mas o decreto 9... Sabe a dificuldade, não é? Mas o decreto 9179 não é mais não são mais só 5 anos. Mas em 5 anos prescreve a multa. E aí era meu outro tema. Eu entendo, e acho que minhas colegas podem até explicar se elas entendem diferente. Eu visualizo 3 tipos de prescrição que podem ser aplicadas num processo administrativo, ou no âmbito de um processo administrativo. Antes de acontecer o processo administrativo, que é a pretensão punitiva do Estado. Então, desde que acontece um fato, o Estado tem 5 anos para lavrar um auto de infração. Se ele não lavrou, perdeu a chance. Tem a prescrição intercorrente, que são 3 anos, se o processo não tiver nenhum tipo de movimentação que vise a sua continuidade. Eu acho, minha interpretação é que o processamento de uma conversão de multa já é interrupção suficiente de uma prescrição intercorrente num processo administrativo. Sem dúvida. A terceira prescrição é a prescrição executória, que foi tema da súmula que a gente aqui discutiu, que é depois que finalizado o processo administrativo, depois do fim do processo, a administração tem 5 anos para executar. Execução fiscal é um processo judicial. Enquanto a multa está sendo processada, o processo administrativo de apuração do auto de infração não encerrou. Então, essa prescrição ainda não tá correndo. Então, na minha visão, acho que, do ponto de vista da prescrição, não vejo nenhum prejuízo na conversão de multa. Não sei se... Não, concordo. Então, assim, não sei qual é a sua interpretação, se você pode até debater, assim, o que você entende de prescrição. Interessante seria citar também o que aconteceu na cidade de Cataguases, não tem como fugir, porque o nome da empresa é Companhia Cataguases de Papel. Aconteceu em 2003, foram, não lembro agora, mas por volta de 2 milhões de litros de cordeiro, né, despejado no Paraíba do Sul. Foram, acho que 70 municípios durante 3 meses sem abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro. A senhora saberia me dizer quantas dessas multas foram pagas? Por volta de 40% delas foram convertidas em prestação de serviço ao meio ambiente. Nenhuma foi paga. Em Mariana também, que eu acompanhei, essa marca, PHP, nenhuma multa foi paga. Mas a dela prescreveu. Nenhuma. Elas E assim, a conversão de multa, ela é uma forma de pagamento da multa. Então, assim, você dizer que elas não foram pagas, mas foram convertidas, é meio... Eu não consigo entender a sua... Não, de 2003 é de Cataguases. Essa eu não acompanhei, não posso lhe falar. Mas a conversão de multa, colega, a conversão de multa é uma forma de pagamento da multa, você concorda? Se ela está sendo convertida, ela de alguma forma está sendo paga. Pela regulamentação, por exemplo, no IBAMA, do decreto 9179, você tem duas modalidades de conversão de multa. A direta, que o autuado escolhe implementar o projeto por ele mesmo, e a indireta, que ele paga um valor que tem um desconto, ele pode pagar em não sei quantas vezes, e em 24 meses ele paga e é um banco que vai administrar esse dinheiro. Então, assim, a política pública, a conversão de multa é uma política pública, ela não é uma forma de quitação. Acho que a interpretação da conversão... O resultado final para o autuado é a finalização do processo administrativo, mas a conversão de multa, eu entendo como... A recomposição do meio ambiente de reserva legal de APP, então ela também está aí em mora, já que já é um... Aí é uma outra discussão muito técnica sobre quais são os indicadores de avaliação. Não sei se você teve a oportunidade de ler o Plano Nacional de Conversão de Multa Administrativa. E, assim, os indicadores estão lá. Não foi implementado ainda, porque esse decreto 9179 foi alterado pelo decreto 9.790. Mas existem indicadores em uma questão técnica, burocrática e administrativa. Acho que está discutindo, assim, juridicamente, o instrumento da conversão de multa. E eu acredito que é a melhor coisa para a proteção ambiental, sim.
Bom, a gente vai dar como encerrada essa mesa, porque, desculpa, se a gente não pode responder, se elas não podem responder todas as perguntas, mas a questão da hora acabou. Mas no final, é verdade, é verdade. Tem que vir a todos os eventos, aí... Boa ideia. Bom, aí a gente passa agora para chamar a doutora Dimara, que vai presidir essa mesa, e agradecer as meninas. Mas muito obrigada de qualquer jeito. Obrigada a vocês. Obrigada pelas questões também. Excelência, uma boa tarde. Deixa eu me apresentar, meu nome é Luiz Antônio, eu sou perito ambiental, sou mestre em engenharia ambiental e engenharia de biosistemas, sou OSPIO Response Expert desde 1993, foi eu quem trouxe para o Brasil o primeiro absorvente à base de poliol. Então, eu vivo esse ambiente bastante tempo. Como perito ambiental, em relação às áreas de proteção ambiental, essa flexibilidade, essa legislativa entre município, Estado e governo, dificulta até a própria perícia para você definir determinadas situações, né? Nos cabe trazer provas técnicas, enviar aos juízes informações que eles necessitam e, baseado nas nossas informações, eles sabiamente vão tirar as conclusões necessárias. Quando se trata de Oil Spill Response, né, é mais complicado ainda, porque se você não tiver um resultado imediato, como a doutora Margarete disse... Quanto mais rápido, melhor. Melhor, porque o óleo ele tem um DNA, então você tem que ter aquele DNA para definir de onde ele é. Então, o que acontece? No Brasil, a prova técnica ela fica muito difícil de ser desenvolvida, primeiro porque faltam equipamentos, são trabalhos multidisciplinares e fica caro, né? E, normalmente, esse tipo de lead é através de uma JG. Então, isso tudo dificulta muito o perito executar um trabalho adequado, sem os meios próprios. Realmente, se conseguíssemos aliar, tá, a perícia técnica, né, com a legislação, isso seria uma maravilha. Agora, acho que o mais importante em nosso país é criarmos meios preventivos, né, de modo que... concorda comigo, doutora? Concordo. Não, e no caso ainda tem um complicador. A gente sabe até de onde o óleo vem, porque o óleo tem um DNA, né? Sim. Ele tem uma geoquímica forense. Sim. O problema é saber como ele veio parar aqui. Exatamente. Aí a gente vai levar em consideração correntes do norte, ressurgência lá na linha do Equador, mas o problema maior não é esse, é que mesmo com esses dados, fica difícil para o juiz, né, determinar, valorar, né, quanto vai custar, como vai pagar, vai fazer o TAC, esse termo de ajuste de conduta, e vai englobar também uma compensação. Enfim, eu acho que se houvesse uma prevenção, se houvesse um trabalho mais próximo, né, da perícia judicial, da perícia técnica, né, com a legislação, acho que teríamos soluções mais adequadas. Eu vou me permitir dar uma opinião aqui, tá? O TAC, sem dúvida, ele é mais efetivo para o meio ambiente. Quanto à questão de valoração, o nosso direito ambiental ele ainda é muito jovem, né? E a questão do técnico, ele vai aferir se teve um determinado dano. Agora, quanto vale um caranguejo, né? No caso da Baía de Guanabara, eu vi laudo que o caranguejo valia 100 mil. Né? Então, assim, aí o STJ dá para rimo de família 100 mil. Não estou dizendo que o caranguejo não valha, mas assim, a gente tem que fazer determinados questionamentos nessas valorações. Né? E eu tenho que separar as metodologias, porque
metodologias para valoração de serviços ecossistêmicos é uma coisa, que é um serviço que determinada sistema fornece. Existem algumas e elas são mais, digamos, estão um nível de desenvolvimento e maturidade maior, tá? Agora, para valoração de danos, a gente tem as perícias técnicas para aferir o dano. Quanto vale o dano vai depender da razoabilidade, da proporcionalidade do magistrado ou da turma, da Câmara que for instada a julgar, e isso é muito subjetivo. E isso traz muita insegurança jurídica. Né? Então, assim, nos Estados Unidos, a gente tem alguns sistemas, alguns gatilhos para valoração de danos que a gente não tem, porque o sistema lá é diferente. Né? A beleza do direito ambiental é que ele é novo e a gente tem muitos desafios. Acho que a gente já amadureceu muito com a edição de diversas políticas públicas. O direito ambiental é lastreado em políticas públicas, né? Agora a gente tem o desafio de implementar e o judiciário de ter alguns parâmetros mais objetivos, porque a gente, às vezes, tem algumas decisões díspares e outras, às vezes, até que a gente pensava, nossa, achei que viria uma decisão mais pesada e não, e outros lugares que tinha que ser mais leve, a mão pesa. Então, é um critério muito subjetivo. Sempre que a gente vai para o critério da subjetividade, a margem para erros, me parece, na minha experiência, estou há 20 anos na área, mais difícil, né? É a minha opinião. Sem dúvida. Convidar todos para virem sempre. Todos eles. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Exatamente. Vou consignar a presença do nosso colega também do Fórum Permanente, doutor Rogério Rocco. Vocês vejam, o Fórum Permanente não é o Clube da Luluzinha, presidido pelo desembargador Elton. Temos outro, né, do Clube do Bolinha. Então, eu vou, então, abrir para mais perguntas. Pois não, pode ir. Vou pedir para uma... então, vamos lá. Mais duas perguntas. Uma, se alguém quiser fazer... Duas. Tá, pois não. Boa tarde. Eu sou Verônica Beck, já vim a várias palestras aqui no fórum. E eu achei muito interessante o que a doutora Luciana falou sobre a dificuldade de calcular essa indenização. E aí me veio uma ideia que eu queria saber das doutoras se vocês entendem se é plausível ou não. Um exemplo concreto que, de fato, aconteceu. Com um boom imobiliário que aconteceu no bairro da Freguesia, foram retiradas verdadeiros bosques que margeavam rios. Então, a área de preservação permanente. E, no lugar dessas árvores que foram retiradas, foram construídos estacionamentos. Nossa. Tudo com autorização da prefeitura. Então, quando a doutora Luciana falou dessa dificuldade de indenização, me veio uma ideia, e por isso que lhes questiono. Toda vez que a prefeitura autoriza, que a gente chama autorização de remoção de vegetação, ela faz um cálculo. Tipo, valora cada árvore, se a árvore em extinção tem um valor maior, para calcular a medida compensatória. E aí me veio a seguinte ideia: por que a gente não calcula, então, essa indenização, caso leve esse caso ao judiciário, de acordo com o próprio valor que a prefeitura atribui a cada árvore, quando ela autoriza a RV? Foi uma ideia que me surgiu agora e eu queria a opinião de vocês sobre isso. Com relação ao cálculo da prefeitura, ela tem a natureza ali compensatória, né? Inclusive, se tiver tudo certinho, se esse estacionamento foi autorizado, porque está nas hipóteses, né, permitidas para APP, tudo bonitinho, esse seria uma forma de você considerar que aquele dano foi compensado. Então, em tese, nesse caso, não caberia uma indenização.
ele estaria dentro do arcabouço da recuperação, que a gente considera 3 tipos, né? A recuperação, a restauração e a compensação. Então, utilizar esse cálculo da compensação para a indenização vai variar muito, mas, num primeiro momento, eu não conseguiria dizer que a gente poderia fazer uma analogia, não, porque a natureza dele é diferente. Quando você fala da indenização, ela é pelo prejuízo, e aí vai depender do afetado, do tipo do dano causado. Da gravidade da conduta, da culpabilidade do agente, de todas essas coisas. Da regularidade dessa supressão de vegetação, isso. Daí uma essa série de variáveis. todas. Por isso que é tão difícil achar uma fórmula que caiba para cada situação. Pois é. A próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo, sou acadêmico de Direito da Unirio, estagiário do Bichara Advogados. E minha pergunta, coincidência ou não, vai justamente para a doutora Luciana Gil, que tem a ver muito com... No escritório a gente conversa. É sobre o dano ambiental, só que está vinculado a ele, na verdade. É mais sobre o grau de reprovação social que se dá às penas do crime ambiental. Nós temos aquele caso que já está virando até bem comum nas academias, que é o do artigo 54 da Lei 9.605, de 98, que é o crime de poluição. A pena é a mesma do crime de furto do Código Penal. Gostaria de saber, não só da doutora Luciana, mas se as demais doutoras também tiverem opinião a respeito, sobre o que se tem a dizer sobre o grau de reprovação social dos crimes ambientais hoje. Se eles fazem sentido, se é realmente condizente. São coisas distintas, né? O crime, ele não se confunde com a infração, que não se confunde com a reparação. A finalidade a punibilidade na esfera penal, na esfera criminal, ela é com a finalidade de reprovação, né, daquela conduta. Agora, o que você quer saber, a repercussão social disso? Não, acho que eu não entendi posso muito bem. Posso fazer algum comentário? Eu tenho... Eu sei. Não, eu tenho um artigo, tá, que ele fala sobre... eu brinco que trilegal é só na minha terra, né? Que deu para perceber que eu sou gaúcha, né? Não tem tripla punição. O núcleo da responsabilidade penal e administrativa é a conduta. Então, eu vou punir, ok? E o penal é a última ratio que o Estado lança a mão. A civil, eu vou reparar, indenizar. É outra lógica, outro microsistema, tá? No caso do crime de poluição, do 54... ele tem uma aplicação bem limitada, né? Por quê? Porque o 54 diz assim, poluir ou potencial de poluir em níveis tais que possam causar 3 coisas: danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, e pelo parágrafo 1º do 54, ele cabe na modalidade culposa. Hoje, os crimes ambientais da 9.605, que foi uma lei que eu brinco que teve CNPJ, destinatário, porque foi após o vazamento da Baía de Guanabara, que foi em 97, ela é de 98. Né? Eles eram crimes de menor potencial ofensivo, porque acaba tudo no juizado especial. Depois a gente teve o 69A, que é o crime mais grave, né? Então, assim, operar sem licença é um crime de detenção de 3 a 6 meses. Né? Agora, se tu mentir ou tu falsear, é reclusão de 3 a 6 anos. Tu não vai para o juizado especial. Né? A questão de olhar para um determinado fato com um olhar de crime de poluição, ele supõe uma conduta qualificada. Qualificada de que modo? Não estou afastando as outras esferas de responsabilidade civil, de infração administrativa, que devem ser aferidas e aplicadas dentro dos seus pressupostos e respectivos sistemas. É que o crime em si,
Tem o Eládio Lessing, ele fala muito assim no caráter preventivo do direito penal. Eu não gosto dessa natureza, que, para mim, direito penal não tem que ser preventivo. Tá? Eu discordo dessa linha. Agora, de qualquer sorte, falar em crime, é um crime de poluição. Tu vai estar, né, o caput, que é o que eu falei, danos à saúde pública, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, destruir a flora, né, que tu vai ler os incisos e os parágrafos, né, a cabeça, o caput manda no resto, tem que ler uma leitura consentânea, ele acaba que inviabiliza muitas vezes a aplicação, e ele tem uma razão de ser. Porque tu condenar alguém, uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, por crime de poluição é grave. Né? Lógico que, se for para o juizado especial, se tiver, vai ter suspensão, vai ter uma série de... Mas aí daria um rico painel aqui. Daria. Né? Pois é, sobre é uma boa direito proposta. penal. Vamos falar sobre direito penal ambiental. Senhores, nós precisamos, então, passar a nossa sala para fazer o lançamento dos livros. As nossas palestrantes também estão com um horário limitado, não queremos limitar o contato delas com a plateia. Eu quero tá? pedir desculpas, porque hoje é aniversário de 18 anos da minha filha. E que eu não vi desde cedo, porque eu fui para Brasília e eu vou ter que sair impreterivelmente às 6h15, porque senão eu vou ser... é minha filha única, inclusive, Sofia. Então, eu Muito obrigada, peço desculpas. Doutora.